A paz de Cristo para a tua vida, amém? Sejam bem-vindos ao canal Fala Denão e a página Denis Pereira. Curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal, clique no gostei que nos ajuda a estruturar o nosso trabalho, mande sua crítica, sua sugestão, o seu conselho, a sua ideia. Esse é um espaço para nós compartilharmos ideias para o crescimento e edificação da obra de Deus. Sou Denis Pereira, diácono da Assembleia de Deus em Campinas, ok? E igreja pastoreada pelo nobre pastor Paulo Freire, e também sou pastoreado diretamente pelo pastor Paulo Gabriel. Nesse trimestre me lancei ao desafio de gravar pré-aulas para a classe de adolescentes do quarto trimestre 2016, que nós estamos estudando as cartas paulinas. Eu vou usar aqui alguns elementos na minha aula, exatamente porque esse é o desafio dessa lição, integrar ou sincronizar o visual com a fala, ok? Porque quando a gente utiliza os dois recursos, nós acabamos promovendo maior absorção do conteúdo que estamos ensinando, ok? Quero dar as boas-vindas a professores, professoras, superintendentes, pais, líderes, ok? E aos próprios alunos. Esta aula você pode inclusive pegar alguns elementos que nós vamos usar aqui e envolver os seus alunos. Mande essa aula para todos os grupos de WhatsApp aí da sua igreja, mande para todo mundo, envolva os pais. Esta aula é uma aula para a gente pensar um pouco fora da caixa, fora da igreja, e entender que trabalhar com adolescentes leva-nos a envolver todos, inclusive a família, os amigos, nessa tarefa linda e maravilhosa de lecionar para adolescentes. Também vou apresentar aqui elementos muito simples, exatamente para mostrar que nós não podemos nos esconder na falta de recursos e usar como desculpa para não incrementar a aula, ok? E que nós não temos que gastar fortuna ou um absurdo. Pelo contrário, são elementos que todo mundo tem dentro da sua casa e que você pode usar. Eu, inclusive, eu vou tentar editar esse vídeo. Se eu não conseguir, por que eu vou tentar? Porque não depende de mim. Se eu não conseguir editar esse vídeo e colocar junto com esse vídeo algumas experiências que eu fiz, que eu estou fazendo, eu vou postar o vídeo separado lá no YouTube. Você pode entrar, inclusive já tem um lá que eu postei há poucos minutos, falando sobre obras da carne, fruto do Espírito. Eu usei o jogo de futebol no videogame para mostrar o que a carne faz e como que o Espírito ele atua na nossa vida, ok? Inclusive, deixa eu fazer aqui uma marcação aqui. Não é ok? Eu quero inclusive pedir a você desculpas. Primeiro, eu não estou aqui tentando fazer o meu melhor, porque o melhor ou você faz ou não faz. Estou fazendo o meu melhor. No momento, o meu melhor é na minha própria casa, um apartamento. Eu prendi as calopsitas ali para elas não invadirem aqui a minha aula, voando e cantando. Mas sempre um vizinho grita alguém, chama alguém, bate uma porta. Não peço desculpas a vocês por isso, mas acreditem, é o meu melhor, aquilo que nós estamos fazendo aqui. Bom, o tema da nossa aula, da aula 4, desse trimestre, é confrontando a nossa natureza. O texto bíblico está em Gálatas 5, do versículo 16 ao 26. O texto em destaque, Gálatas 5 e 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem, ok? Então eles travam uma batalha, uma luta, uma guerra dentro deles, né? Um conflito, né? Dentro deles, né? Uma batalha, uma guerra, um conflito, né? As obras da carne, bagunça, tudo, entendeu? Que era para ter iodo, acabou o iodo, mas eu vou fazer de novo, depois a gente coloca. Mas muito bem, vamos lá. Bom, na nossa lição, ele começa falando, tá, sobre o conflito entre a criatura e o Criador.
Agora, a criatura vive em conflito com o Criador e consigo mesmo. A lição começa dizendo isso. Todos nós, através de Cristo, passamos de inimigos para amigos de Deus. Ok? Mas habita ainda dentro de nós uma fera chamada carne, que não é essa matéria que envolve o nosso esqueleto humano, que é o corpo, mas a natureza humana que herdamos de nossos primeiros pais, ok? Quando eles resolveram desobedecer o Criador. Então, a partir desse raciocínio, Paulo diz que diariamente dentro de nós, esse aqui é o nosso ajudante de hoje. Galera, vamos interagir? Me dê um nome para o nosso adolescente aqui, ok? Paulo então vai dizer que acontece uma briga ferrenha dentro de nós diariamente, uma oposição, ok? Da velha natureza, representada aqui por estes canudos, ok? A velha natureza, com o Espírito Santo, claro, ok? Há uma guerra, uma batalha dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito quer que a gente faça as coisas que agradam a Deus. Mas a carne não quer. Quer ver isso? Romanos, capítulo 8, ok? E versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então a carne, ela entra e ela quer dominar, ok? Ela toma espaço para dominar. Porque o que a carne faz? Ela escraviza, ok? Ela nos torna reféns de suas vontades e de seus desejos egoístas. Bom, só existe uma maneira de vencer a carne. Só há uma maneira, não existe outra forma de vencer a carne. Está em Efésios, capítulo 5 e versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como que eu me encho do Espírito? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então funciona mais ou menos assim. À medida que eu me encho do Espírito, olha o que acontece. Olha o que acontece. A carne perde espaço. O fruto do Espírito expulsa a carne. Tira espaço da carne. E a carne que estava dominando, ela já não domina mais. A carne que estava ocupando espaço já não ocupa mais. Aí talvez o aluno vai dizer, mas os canudos ainda estão aí, as obras da carne ainda estão aí. Exatamente, porque a briga é diária. Por isso que Paulo fala enchei-vos, aqui em Efésios 5,18. Esse enchei-vos é um enchei-vos contínuo. Para mostrar isso, você pode fazer debaixo de uma torneira. O efeito é ainda mais bacana. Faça isso debaixo de uma torneira e você vai conseguir mostrar isso melhor para eles. Ok? Então aqui está o nosso adolescente e eu vou ficar esperando você mandar o nome do nosso adolescente aqui que vai acompanhar todas as nossas aulas. Então, Paulo fala, enchei-vos, ok? Então, só existe uma maneira de lutar contra a carne. Lutar contra a carne é andar no Espírito. Lutar contra a carne, essa conspiração diária que a carne tem contra nós, para lutar contra a carne é preciso entregar o controle totalmente da nossa vida ao Espírito Santo. Isso não é uma coisa mística. Veja bem, a carne controla, domina, escraviza, nos torna reféns. O Espírito Santo é diferente, ok? O Espírito Santo, ele restaura a nossa condição, ok? Ele restaura-nos a imagem de Deus na nossa vida, nos dando condições de tomarmos as melhores decisões de acordo com a palavra de Deus. É como diz aquele hino, e todo dia o pecado vem,
e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. E todo dia as propostas vêm e me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. O Espírito Santo, Ele nos dá condições, através do seu fruto e das virtudes que permeiam esse fruto, de tomarmos a melhor decisão de acordo com a palavra de Deus. Então é diferente. A carne tira o controle da nossa mão e é por isso que as pessoas são dominadas por vícios, por imoralidade, por sexo, por drogas. E muitas pessoas, elas acreditem, elas não gostariam de estar nessa situação, mas elas não conseguem se livrar. Por quê? Porque elas estão dominadas pela carne. E todos nós temos que tomar cuidado com isso. Olha o que Paulo diz em Romanos 7 e 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa expressão que ele usa, quem me livrará do corpo dessa morte, ele está se referindo à carne, que é como um defunto, que fica amarrado ao nosso pé, e que ao menor vacilo da nossa parte, ele ressuscita e toma o controle da nossa vida. Então até a nossa morte, nós precisamos manter a nossa guarda, ok? Nós precisamos manter a nossa guarda para nos protegermos da carne. Muito bem, ele coloca aqui fruto do Espírito e obras da carne. Essa lista ela é bacana para que os adolescentes observem e façam uma autoavaliação. Quem está no controle? A carne ou o espírito? Quem está no controle? A carne ou o espírito? Como que eles podem fazer essa avaliação? Olhando cada uma das obras da carne e cada uma das virtudes do fruto do espírito. Então, as obras da carne, ok? Que elas são invisíveis, mas são conhecidas por todas. Começa com prostituição. É o sexo por dinheiro. O homem tem a mania de colocar preço naquilo que para Deus tem valor, mas não tem preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai e honrai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, prostituição, tudo aquilo que precifica o sexo, por meio de imagens, por meio de vídeos, de compartilhamentos, de comerciais de TV, de novelas, de filmes, tudo isso, para Deus, é prostituição. Impureza, tudo aquilo que bagunça, que desorganiza o que estava organizado. Aqui você pode usar um iodo para sujar a água, ok? Então, nós podemos, no caso do adolescente, falar da poluição da mente, ok? Tem gente com a mente tão poluída que fica excitado até com o comercial da Coca-Cola. Misericórdia, nos ajuda aí. Lascívia, isso é obra da carne. Lascívia, falta de vergonha com o pecado. Antigamente as pessoas pecavam e ficavam entristecidas, envergonhadas. Hoje não. A pessoa peca, faz uma selfie. Aí galera, curte aí, compartilha aí. Ela quer publicidade, dar publicidade ao seu pecado. Idolatria. A que você tem dado prioridade? É uma boa oportunidade para perguntar ao adolescente ou para pedir a ele que faça uma avaliação. Quanto tempo ele passa com o celular e quanto tempo ele passa com a Bíblia? Celular é pecado? Não. O problema é quando o celular, por meio de vídeos, de jogos e redes sociais, tiram de você todo o tempo para a palavra de Deus. E por que não dizer que ele dissocializa muita gente? Tem filhos que o pai até esqueceu que ele mora na mesma casa. Por quê? É o tempo inteiro trancado dentro do quarto, no celular,
Lá. Ninguém entra e é só lá. Só sai lá de dentro para comer. Tem gente que está sendo atrapalhada nos estudos por causa do celular. Tem gente que é dominada por isso aqui, ó. O meu número de WhatsApp está nos comentários do vídeo. Se você me chamar e eu não atender, ou estou dormindo, tem gente que dorme com isso aqui ligado, com Wi-Fi, com tudo ligado. Ou seja, não dorme, ok? Ou estou dormindo, ou estou comendo, ou simplesmente não quero atender. Paulo disse, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada, ok? E isso aqui, temos que falar até com os pais, porque isso aqui não é só adolescente não, tá? Porque nós fomos criados, pessoal aí da minha idade aí, nós fomos criados sem isso aqui. E agora que tem isso aqui, tem muito adulto, tem muito pai, que o filho não consegue conversar com ele. Porque quando ele não está trabalhando, quando ele não está na igreja, ele está no celular. Controlado, dominado. Feitiçaria. Temos que dizer ao adolescente para ter cuidado com o que assiste, com o que compartilha. Existem muitos programas e seriados de TV completamente dominados, envolvidos com livros e episódios de bruxaria, rituais de feitiçaria, inimizade, total aversão às pessoas, o cara briguento, briga com todo mundo, certo? Porfia, contenda, polêmica. É aquela pessoa que joga um assunto só para criar uma contenda. Sabe aquela pessoa que posta assim na internet, por exemplo, posta assim: é na hora da dificuldade que nós descobrimos quem são os melhores amigos. Pode olhar. Você põe essa frase na internet, dá 50 comentários, gera uma polêmica. Aí começa a disparar os dardos malignos, as línguas malditas. Porfia, gente que cria polêmica à toa, não apresenta solução, só apresenta intriga. Ciúme, posse, obsessão. Tem gente que tem ciúme dos pais, dos amigos, dos filhos, do namorado, da namorada. Ira, raiva, transformada em desejo de vingança. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, você pode ficar bravo com uma pessoa, mas não permita que essa sua raiva ou essa sua ira se transforme em desejo de vingança. Quando você faz isso, quando você permite que essa ira se transforme e faça brotar em você uma raiz de amargura, de maneira que você não vê a hora de devolver em maior grau, né, aquilo que a pessoa fez a você. Pelejas, dissensões, discórdia que leva à divisão. Cuidado, tem grupos e igrejas fechando por causa da discórdia. Heresias. Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 4, ele vai falar que nos últimos tempos as pessoas teriam comichões, coceiras nos ouvidos, não querendo ouvir a verdade, iriam juntar doutores segundo seu próprio conhecimento e voltar às fábulas, às histórias, aos mitos, às lendas, melhor dizendo. Ok? Heresias. Eu não concordo com igrejas por classe. Ah, essa aqui, hoje está acontecendo isso. Tem a igreja da maconha, aqui numa cidade próxima aqui de nós, tá? Tem a igreja do surfista. A igreja da galera do boné. Não, a igreja ela é para todos, a graça é para todos. A igreja não pode ser por classe. Ok? Invejas. Pesar pela felicidade do outro. O amigo passou no curso técnico e você fica triste porque ele passou e você não passou. Isso é inveja. Bebedices e glutonaria. Eu gosto de Paulo por isso. Porque sempre que a gente fala de obras da carne, de pecado, a gente ataca, né, os pecados da sexualidade, fornicação, prostituição, né, não sei o que. Mas Paulo leva a um outro nível, porque o tratamento com o corpo também envolve aquilo que bebemos e aquilo que comemos. O adolescente pode dizer assim, mas eu não bebo cerveja, mas ele bebe 5 litros de coca por dia, vai dar gastrite, vai ter problema no seu sistema digestivo. Ele não bebe, mas ele come 2 quilos de macarrão no almoço, mais 3 bife e mais 5 litros de coca. Vai ter problema. Então, o que Paulo quer nos colocar? As obras da carne são tudo aquilo que tira o equilíbrio, que tira o controle. Tem gente que é desequilibrada até na espiritualidade, sabia? Ele é tão crente, mas ele é
tão crente que ninguém consegue se aproximar dele. Na verdade, ele é um chato. Ele não consegue. A Bíblia diz que a nossa palavra deve ser agradável, temperada com sal. Tem gente que você não consegue conversar com ele de tão crente que ele é. E já tem outros que ele é só crente na igreja. Ele não consegue assistir um filme e separar as coisas. Ele não consegue. Chega uma pessoa na igreja que nem aceitou ainda Jesus e chega vestido de uma maneira não convencional, enfim, ele não consegue, ele não consegue viver no mesmo ambiente que aquela pessoa. Eu imagino o cara que sensualiza na igreja, eu imagino esse cara na escola. Não. Se a pessoa tem coragem de sensualizar na igreja, porque viu talvez uma menina com a saia um pouco mais curta, um decote um pouco maior, eu imagino esse cara em casa, no quarto sozinho. Deus tenha misericórdia. Bom, e a Bíblia fala sobre as obras da carne, que a lista ela não encerra aqui, ok? Ele fala de todos esses itens e ele fala, e coisas semelhantes a essas. Então tudo que se parecer com isso aqui é obras da carne. E aí ele fala, acerca disso eu já disse antes e falo de novo. Quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Mas aí nós temos o fruto do Espírito, ok? O que nós temos que tomar cuidado em relação às obras da carne, antes de falar do fruto do Espírito, é que a carne muitas vezes ela acha brecha no que é lícito, mas que se torna inconveniente por nos dominar. Então, somente o adolescente é bom colocar isso para ele. Um jogo de futebol é só um jogo de futebol, ok? Um celular, só um celular, o WhatsApp, redes sociais, os jogos aqui, os vídeos, não tem problema nenhum. Qual que é o problema? Quando estas coisas nos dominam a ponto de nos afastar da comunhão com Deus. Para vencer a carne é preciso se encher do Espírito. Para se encher do Espírito é preciso ter comunhão com Deus por meio de uma vida de oração, por meio da palavra. Então nós precisamos avaliar, peraí, não é pecado eu ficar usando o celular, jogando, assistindo. Mas peraí, eu passo 6 horas por dia aqui. E quantos minutos eu passo aqui? Não há juízo de valor. 6 horas aqui não equivale a 6 horas aqui. Essa palavra é viva. Essa palavra é poderosa. 5 minutos lendo essa palavra é capaz de provocar uma transformação poderosa na vida de uma pessoa. Eu tenho um projeto que você pode conhecer também, está aqui em todos os nossos comentários, os links. 10 minutos, o desafio dos 10 minutos. 10 minutos com Deus todo dia. O que são 10 minutos com Deus todo dia? Então é hora de avaliar. Peraí, 10 minutos é muito? Mas você não fica 6 horas aqui? O que são 10 minutos perto de 6 horas? Parece que não é nada, mas 10 minutos com Deus vale muito. O salmista disse, eu prefiro um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Então nós vamos fazer essa avaliação, ok? O fruto do Espírito, ele gera em nós saúde, equilíbrio, tira os excessos. Nós somos sal. O sal, ele entra em todos os ambientes. Não, o crente não pode trabalhar aqui. Ele, claro, tem coisas que realmente não pode. Mas peraí, o cara é tão crente que ele não consegue ir no aniversário do parente que não é crente. Senão, se eu for, lá vai ter bebida. Então você não é coisa nenhuma. O sal entra em cada prato, ou seja, em cada roubada, em cada furado. Mas ele não deixa de ser o que ele é. Sal, equilíbrio, controle, tempero. Fruto do Espírito é amor. Agradecer aqui a minha filha Júlia, que fez esses visuais para mim. Amor. É o amor ágape, imutável, sacrificial, capaz de amar aos próprios inimigos. Jesus estava na cruz todo ensanguentado. Antes de morrer ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Alegria, gozo, resulta do seu bem-estar com Deus. Você é capaz de estar alegre e de sentir-se alegre e de ser alegre até nas tribulações, nas situações mais difíceis da vida. Paz. Jesus disse, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, ok? Paz com Deus, paz com os homens e paz consigo mesmo. Nós estamos vivendo uma crise
generalizada, já podemos dizer, se você olhar os índices de suicídio entre adolescentes e jovens de 15 a 24 anos, no Brasil cresce todo ano e no mundo também. E muito disso, entre outras patologias que existem, claro, mas muito disso é fruto de alguém que não tem paz com Deus e, portanto, não pode ter paz consigo mesmo, ok? Então é preciso receber a paz de Deus por meio do fruto do Espírito. Paciência, suportar a falta da cortesia dos outros, ok? Longanimidade, né? Longanimidade, muita paciência. O adolescente precisa ter paciência com os pais, ok? Não existe uma cartilhazinha, cada adolescente é único e nós aprendemos a ser pai de adolescente sendo pai de adolescente, ok? Então é suportar a falta de cortesia dos outros, responder com bem a quem nos faz mal. Cada um dá o que tem, ok? Benignidade, gentileza, compaixão com os outros. Lembra do carcereiro lá? Paulo e Silas cantavam perto da meia-noite, veio um terremoto, derrubou as paredes da cadeia, abriu todas as prisões e o carcereiro ele ficou com medo, porque se os prisioneiros fogem, o imperador mandava matá-lo, e quando ele foi se matar, Paulo, que estava preso, disse: ei, não faças mal, nós todos aqui estamos. Pregou para ele, batizou ele, toda a família dele. Isso é benignidade, bondade, amor em ação. A Bíblia diz: amados, não amemos só de palavras, mas também por obras. Não adianta dizer: ô irmão, eu te amo, o irmão está desempregado, precisando de uma cesta básica, você não ajuda ele. Fé, ser fiel em todas as circunstâncias. Lembra de Daniel? Até diante da morte. Lembra dos seus 3 amigos? Prefiro a fornalha do que me prostrar diante de Baal, ok? Cuidado, às vezes Baal é algo aparentemente inofensivo. Mansidão, ser pacífico em situações irritantes e perturbadoras, não revidar os ataques. O adolescente precisa ser orientado, muitas vezes ele é confrontado intelectualmente na escola, mas é uma afronta à sua fé, um confronto à sua fé. Vamos ver se ele é mesmo. Tá aqui, ok? Inclusive nós estamos tendo isso, muitos comerciais de TV querendo enfiar um certo conceito na nossa mente. Temperança, domínio próprio em todas as coisas. Olha, a pergunta que mais me fazem, eu dou palestra para jovens e adolescentes, a pergunta que mais me fazem é pecado beijar na boca? Depende por quem você está dominado, cabeção. Se estiver dominado pelas obras da carne, até pegar na mão é perigoso. Porque mente poluída, coração poluído, imoralidade, tudo descontrolado. Mas alguém cheio do Espírito Santo é sim capaz de beijar na boca sem pecar. Porque a temperança, ela nos dá a capacidade, a habilidade de dizer não, agora não, espera, hoje não, não quero isso. É como José, a proposta era boa humanamente falando, mas ele disse: prefiro a prisão. Então, fruto do Espírito, fruto do Espírito. O fruto do Espírito, todos nós somos destinados a produzir o fruto. Veja o que a Bíblia diz a produzir fruto. Veja o que a Bíblia diz em João 15 e versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, produzir o fruto não está reservado apenas a alguns crentes, não é? Mas é uma questão de sobrevivência para todos. Uma condição necessária para permanecer na vida espiritual. O fruto do Espírito é a manifestação das virtudes de Deus na vida do crente, do cristão, na vida do adolescente que serve a Deus, conforme o grau de entrega desse crente como servo ao Senhor. Diferente dos dons que você recebe completo, o fruto do Espírito e suas virtudes, que nós acabamos de falar, amor, domínio próprio, longanimidade, bondade, fé, mansidão, enfim, benignidade e tal, as virtudes do fruto do Espírito, eles são
resultado de um processo gradativo. Quanto mais nos entregamos ao Senhor, mais Ele produz esse fruto em nós. Ele precisa florescer, crescer e amadurecer para nos trazer saúde e, através de uma vida equilibrada pela presença, pelo caráter de Cristo em nós, pela nossa nova natureza através de Cristo, João 3:3, ok? Nós também produzimos e geramos saúde para o mundo, saúde para as outras pessoas, equilíbrio para as outras pessoas. O fruto é o amor de Deus. E cada uma destas virtudes que nós mencionamos são a expressão desse amor, a manifestação, a exteriorização, ok? Da natureza de Cristo, do caráter de Cristo através da nossa vida. O fruto se manifesta livremente em todo espírito, alma e corpo, ok? Andar em espírito, Gálatas 5:16, quando ele fala aqui, ó, andar em espírito e não cumprireis os desejos descontrolados da carne. É um andar contínuo, uma ação que se repete em todo o tempo. É algo que não para, é todo dia, é em todo tempo, sendo cheios do Espírito, sem deixar nenhum espacinho por onde as obras da carne possam entrar e nos dominar. É uma ação que se repete sempre, não é uma experiência singular, única, momentânea, mas algo contínuo que requer, que deve ter regularidade e estabilidade. O controle do Espírito neutraliza as obras da carne, diferentemente, tá, das obras da carne, que elas nos sufocam, ela torna o ser humano uma marionete. O fruto do Espírito em nós, ele restabelece o controle da nossa vida. Ele nos torna capazes de controlar os nossos instintos e os nossos desejos se nos mantivermos cheios, sempre cheios, sendo enchidos continuamente com o Espírito Santo, por meio de uma vida de comunhão com Deus, por meio da oração, da palavra, do culto, da comunhão com os irmãos, enfim. Bom, pessoal, a pré-aula de hoje é isso. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Fique ligado no nosso canal que eu vou postar alguns outros vídeos relacionados a esta lição. E como eu disse, no nosso canal tem diversos vídeos relacionados também a adolescentes. E eu quero concluir esta aula com uma reflexão, porque essa aula fala de obras da carne, desequilíbrio, descontrole, desgoverno. No último final de semana, um adolescente de 13 anos morreu ao participar de uma brincadeira em que eles jogam online e se assistem pelo webcam, os jogadores, e quando alguém perde o jogo, ele é desafiado a praticar o autossufocamento. Se você colocar no YouTube assim, ó, Shocking Game, você vai ter acesso a alguns vídeos que mostram isso. Pessoas praticando o próprio desmaio, provocando o próprio desmaio, ou outras pessoas, um amigo provocando, e eles filmam, porque a internet ela traz essa publicidade instantânea, e o adolescente ele quer esses seus 15 minutos de fama, e muitas vezes ele não avalia riscos, ok? A psicóloga inclusive diz que eles transferem a questão de que no videogame eles têm 5 vidas, eles transferem isso para a vida real. E esse menino de 13 anos estava jogando, perdeu o jogo, foi desafiado a provocar o próprio desmaio. Tinha uma corda no seu quarto segurando um saco de boxe. Ele se enforcou. A prima estava ao lado, jogando também. Os outros jogadores disseram para ela, vai lá no quarto que seu primo tá se enforcando. Ela disse, não, isso faz parte do jogo. Vai lá que ele não está se mexendo já faz algum tempo. Ela entrou, chamou o tio, vieram, levaram para o hospital. Foi transferido para um outro hospital e no domingo, se não me falha a memória, no domingo ele faleceu. O Gustavo, menino de 13 anos, quero estender aqui a sua família, a nossa oração, meu profundo sentimento. Eu tenho um filho de 12 anos e uma filha de 16 anos. Então eu me coloco como pai no lugar dessa família. Nós devemos orar por essa família. E isso é um sinal de alerta. Que a morte do Gustavo seja um sinal de alerta para a igreja. É hora de unirmos forças. É hora de juntar pastores, dirigentes, líderes e pais, ok? E promover mudanças e promover interatividade e promover compartilhamento de ideias e de soluções,
ok? Para que nós possamos, de fato, proteger os nossos filhos. Que na nossa época não tinha o celular, não tinha o Wi-Fi, não tinha nada disso. Então quando o filho estava dentro de casa, estava protegido. Hoje não. Hoje eles estão com o mundo nas mãos. E a internet, ela gera essa interatividade. Antigamente, seu filho estava jogando só no videogame. Hoje, ele está jogando um videogame dentro da sua casa, mas ele está interagindo com pessoas de qualquer lugar que estão jogando em rede com ele e que nós não sabemos quem são. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos orar e buscar em Deus e colocar em prática ideias e soluções criativas para proteger os nossos filhos. Nós somos sal da terra e que produz o sal, ele produz equilíbrio. Essa geração não está pior porque ainda existe a igreja na terra, mas a igreja precisa abrir os olhos e ser de fato sal e luz, ou seja, equilíbrio, trazer bem-estar às pessoas por meio de uma vida equilibrada, por meio de uma vida organizada pelo Espírito Santo, demonstrando que é possível sim uma adolescência abençoada, uma adolescência segura, cheia de muita adrenalina e aventura, mas sobretudo guiados pelo Espírito Santo, sem brincar com a própria vida. Fique com essa palavra em nome de Jesus, que essa pré-aula te ajude. Assista, curta, compartilhe, mande para todo mundo, deixe seu comentário, mande a sua sugestão de nome aqui para o nosso adolescente. Próxima aula eu vou colocar um boné nele, nós vamos fazer alguma coisa aqui, quem sabe a gente faz uma cara de menino aqui na próxima aula, em uma outra garrafa, sei lá. Mas enfim, use a sua criatividade, deixa Deus usar a sua vida para semear a palavra de Deus na vida dos nossos adolescentes que são bênçãos. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família, seu domingo, seus alunos. Fique na paz, até o próximo domingo. Um grande abraço.